provavelmente apareceu uma mensagem para vocês, né? Se vocês permitem que o evento está sendo gravado, se vocês permitem aí a gravação, aí a outra opção é sair da sala, né? Então, eu pediria que vocês se mantivessem na sala, mas quem não quiser ter imagem, possa manter a câmera fechada. Então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço o aceite ao convite, né, pelo Dr. Eduardo Corrêa. Dr. Eduardo Corrêa, além de um amigo aqui do Cianfesp, ele é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC e em Processo Tributário pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, é presidente da subseção da OAB Itaquera, tem nos ajudado bastante aí com orientações na área tributária e colaborado com a formação e a orientação das nossas empresas através das palestras. No início eram presenciais e do ano passado para cá com as palestras aí telepresenciais. Agradeço a nossa diretoria novamente, com a presença aí representada pela Marta, pelo senhor Aquiles e pelo senhor Eide. Boa tarde a todos. Eduardo, se fique à vontade, acho que você tem um material, né, para utilizar como referência. Maravilha. Boa tarde, então, a todos os amigos e amigas presentes aqui nessa quinta-feira, né? Eu quero agradecer, então, ao Celso, ao Sérgio, aos diretores do Cianfesp que estão presentes, o Eide, o Aquiles, né, pelo prestígio, né? Para mim, em verdade, é uma honra poder contribuir aí com o Cianfesp, com as associadas, né? Eu tenho um trabalho dentro de entidades de classe na área industrial já há algum tempo, e na medida do possível, né, nós tentamos contribuir com o ecossistema de um modo geral, levando informações que são relevantes e que afetam aí as atividades da empresa em seu dia a dia, né, jurídico. A gente sabe que tributário é uma das áreas mais sensíveis de qualquer empresa, quando não é a segunda, é a primeira ou a terceira linha ali, né, na planilha de custos, né? Então a gente sabe que o custo tributário é muito alto, então a empresa que consegue buscar aí planejamento, se planejar melhor, ela consegue ter uma eficiência maior nessa área, naturalmente uma segurança jurídica maior e, por consequência, ela consegue também ser mais competitiva, né? Não raras vezes a gente ouve empresários dizendo, né, que muitas vezes o seu resultado na última linha, em alguma medida, ele vem do trabalho que é realizado ali dentro da área tributária, né? Então, colocadas essas palavras iniciais, nós estamos aqui em uma entidade onde a maioria das pessoas aqui ou são da área fiscal, contábil, ou são os empresários, executivos, né? Então, nossa linguagem aqui não teremos, né, muita preocupação em ter uma linguagem técnica, jurídica, para que nós possamos ser absolutamente aqui compreendidos, né? Eu me coloco, às vezes, nessa posição quando eu vou falar com alguém da área de tecnologia e eu pouco consigo compreender e aí a comunicação não fica boa. Então, falarei da forma mais simples possível. Eu tenho alguns slides aqui apenas para poder ajudar e apoiar. Depois todo esse material vai ser disponibilizado para todos vocês. E as perguntas, né, à medida em que vocês entenderem que queiram fazer, fiquem à vontade aí para levantar as mãos, aí o Celso nos avisa, a gente paralisa aqui a apresentação. Vou tentar abrir aqui agora, rapidamente, e a gente já inicia. Está na tela aí, Celso? Sim, Eduardo, está perfeito. Então, o tema que nós vamos tratar, ele é um tema, já não é mais novidade para ninguém, né? Então, é um tema
que está na pauta aí do dia a dia das empresas, né, que são contribuintes do ICMS, não vou nem falar do PIS e COFINS, porque praticamente todo empresário aí que tem suas atividades em andamento, eles pagam o PIS e COFINS, né, porque a base de cálculo, o fato gerador do PIS e da COFINS é a receita bruta, né? Então, como todas as empresas têm ali receita bruta no seu dia a dia, no exercício de suas atividades, eles acabam são obrigadas ao pagamento do PIS e da COFINS. Então, este é a primeira observação que eu acho importante. Então, muitas vezes se confunde, né? Porque, como fala de exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS, fica às vezes uma pequena confusão, entendendo-se que o tema é estadual, mas, na verdade, o tema é federal, né? Então, o que se exclui é o ICMS da base do PIS e da COFINS. Qual que é a base do PIS e da COFINS legalmente? É a receita bruta. O que se discutiu nos últimos 20 anos? Qual que é a abrangência do conceito ou da expressão receita bruta? Né? E, principalmente, o principal ponto era dizendo, né, o ICMS, ele não compõe o conceito de receita bruta, porque, em verdade, ele é um custo da empresa, né? Então, ele contamina a receita bruta da empresa. Eu acho que entrou alguma outra tela no lugar da minha. Compartilhou uma tela aí, por favor. Vou tentar compartilhar novamente. Isso. Acho que a Simone Balbino compartilhou a tela. Simone. Voltei já? Voltou. Bacana. Então, basicamente o ICMS, a gente sabe que ele contamina, né, o conceito de receita bruta, e foi isso que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vive uma celeuma relevante, né? Vocês imaginem se lá no início dos anos 2000, quando começou essa discussão, por exemplo, né, a Procuradoria, a Receita Federal, né, ambos aí entes, né, da União Federal, se eles tivessem levantado a mão, já tivessem lá atrás, enquanto fiscos, né, enquanto fisco, a administração tributária, eles tivessem já resolvido essa celeuma, poderia ter calibrado um pouquinho o PIS e COFINS e retirado o ICMS dessa base, a discussão acabaria lá e hoje nós não estaríamos aqui tratando dessa temática. Outra coisa interessante para dizer, né, que o Supremo Tribunal Federal, a discussão que, né, foi levada para que ele decidisse, não diz respeito à compra de mercadorias, mas diz respeito especificamente à venda de mercadorias, né? Então, quando você faz a venda, você destaca lá o ICMS, e é esse o ICMS que decidiu-se que tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Para dar um exemplo muito singelo, né? Numa venda dentro do estado de São Paulo, você vende a mercadoria, né, por R$100, você vai ter que incluir ali uma alíquota de ICMS, alíquota base, né, 18% para quase todos os produtos, venda dentro do estado de São Paulo, a nota fiscal é de R$118, e o que se decidiu é que os R$18 devem sair da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se você é uma empresa tributada pelo lucro presumido, você tem que aplicar, neste exemplo, os 3,65 sobre R$100 e não sobre 118. Se você é uma empresa do lucro real e não está nas exceções da não cumulatividade, você vai pagar 9,25 sobre 100 e não 9,25 sobre 118. Então, basicamente, essa é a ideia do tema e foi isso que restou decidido, né? E nós vamos agora apresentar para vocês. Então, decidiu aqui o Supremo Tribunal Federal no dia 15 de 3 de 2017. Nós vamos falar várias vezes dessa data, tá? Porque essa data, recentemente, né, o STF ele decidiu outras questões, mas acabou mencionando essa data. Então, 15 de 3 de 2017, o STF se reúne e toma a seguinte decisão: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Após isso, meses depois, em outubro ainda de 2017, a União opõe lá um recurso, né, um recurso que é chamado embargos de declaração, e basicamente não era para mudar a decisão do Supremo, mas fazendo duas perguntas. Primeira pergunta, né? Claro que não é tão simples assim na prática, né? Tem mais lá, deve ter suas mais de 20 folhas esse recurso. Mas para perguntar duas coisas, né? Primeiro, para pedir que... Primeiro, ela coloca uma dúvida. Qual é o ICMS que eu tenho que excluir da base do PIS e da COFINS? É o destacado na nota ou é o ICMS creditado? Quando ela faz essa pergunta, né? Então, primeiro que ela sempre recebeu o PIS e COFINS considerando o ICMS destacado. Mas ela pergunta se é o destacado ou recolhido naquele mesmo mês de apuração. Então, se fosse pelo recolhido, cairia substancialmente a base de cálculo do PIS e da COFINS. Logo, o valor a devolver pela União seria muito menor. Às vezes, chegando a ser reduzido em 50%, mas há casos concretos aqui em que isso é reduzido a 10% do crédito, né? Então, quando você faz o cálculo considerando aquilo que a empresa efetivamente pagou, às vezes você chega num cálculo, a título de exemplo, de R$1 milhão, se for pelo ICMS destacado, que o PIS e COFINS sempre incidiu, né, com base no ICMS destacado para as empresas, chega-se a R$1 milhão. Quando você muda o critério de cálculo, colocando o ICMS recolhido efetivamente, você sabe que o ICMS, nós sabemos, né, que tem lá a conta de débito e crédito e ele incide ali sobre a parcela do valor agregado, basicamente, né? Então, é um valor menor, a base é reduzida. Então, o valor a devolver, muitas vezes, é 50% menor, algumas vezes 10% daquilo que deveria ser devolvido pela União. Então, a primeira dúvida é essa. Que ICMS que eu excluo da base? É o destacado na nota de venda ou é o creditado naquele mês de apuração? Primeira pergunta. Outro é um pedido. Ela pede para que a decisão do Supremo tenha os seus efeitos modulados, né? Historicamente, quando o STF modula os efeitos da sua decisão, normalmente em matéria tributária, na verdade, ele garante o direito de ação. O que eu quero dizer com isso? Quem ajuizou a sua ação terá direito a recuperar aquilo que pagou indevidamente nos últimos 5 anos, né, nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, vejam que esse recurso da Receita, da Procuradoria da Fazenda Nacional é de outubro de 2017. Após isso, demorou para o Supremo retomar a pauta e julgar este recurso. 1 ano depois, outubro de 18, a Receita Federal ela interpreta a decisão do Supremo e conclui, né? Sem o aval ali do Supremo, né? O Supremo estava aguardando o julgamento na oportunidade, ela solta uma solução, COSIT, né? Que é a solução que ficou famosa à época, solução COSIT número 13, em que ela interpreta e orienta os fiscais, dizendo, olha, o ICMS que tem que ser excluído da base do PIS/COFINS é o recolhido, que é aquele que traria um valor muito menor de recuperação para as empresas. Após isso, né, no ano de 2019, houve novamente, né, uma consolidação da legislação do PIS e COFINS, e isso foi repetido em uma instrução normativa, a instrução normativa 1911 de 2019. Bom, na última linha desse slide, aí vocês verificam o que a gente vai tratar basicamente aqui, né? Eu trouxe um breve histórico, mas é o que aconteceu a partir do dia 14, né, do 5 de 2021, que é quando foi publicada a ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal, julgando os embargos de declaração. Então, na oportunidade, o Supremo disse, e aí, nisso foi muito positiva a decisão. O ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado. Justíssimo, porque foi com base no destacado que até então as empresas recolheram o PIS e COFINS. Então, ok, STF
mandou bem, trouxe uma decisão justa. Caso contrário, caso assim não fosse, estaria a União enriquecendo de uma maneira indevida, né? E isso não é justo, né? E nós esperamos, né, dos nossos administradores públicos o mínimo, que é que eles cumpram aí o princípio que eles devem cumprir, que é o princípio da moralidade, né? Então, no segundo ponto, né, e aí que entra a celeuma, é a questão da modulação dos efeitos da decisão. Então, neste particular, nesse mesmo dia 14/5, define o Supremo que, e aí nós vamos entrar nesses pontos daqui a pouco, ele coloca um corte, ele faz um recorte, trazendo algumas consequências. Para quem ajuizou até a sua ação até 15/3/2021, tem as consequências XYZ, que nós vamos analisar daqui a pouco. Quem ajuizou sua ação após 15/3/2021 terá ali outras consequências, né? Então, vamos aos pontos, né? Após a decisão de 14/5, a Procuradoria, e isso é importante, ela publicou esse parecer SEI número 7698 de 2021. Esse ME é o Ministério da Economia, antes do governo Bolsonaro era o chamado Ministério da Fazenda, deixando claro que as empresas que eventualmente não ajuizaram as suas ações poderão recuperar aquilo que foi recolhido indevidamente até o dia 16/3/2017. Por isso que a data é bastante importante. Falei 16, né, porque o julgamento mencionou o dia 15, né, incluindo o dia 15. Né, então, a gente vai trabalhar com o dia 16/3/2017. E no último parágrafo, grifado em verde, disse o seguinte, né, o STF. Disse o seguinte, né, a Procuradoria, garantindo ali a efetividade máxima à decisão do STF, bonito, inclusive, vê-la falando isso, ela garante, né, independentemente do ajuizamento de ação judicial, então, para quem não ajuizou, o direito de reaver administrativamente os valores que foram indevidamente recolhidos, né? E depois, num despacho, já do dia 26/5/2021, isso foi corroborado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, né? E ele repete primeiro a tese que foi determinada pelo Supremo. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Aí, letra B, os efeitos dessa decisão devem se dar após 15/3, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15/3/17. Depois, o ponto bastante importante e favorável aos contribuintes é que o ICMS, que compõe a base das contribuições PIS/COFINS, é o destacado nas notas fiscais. Então, nisso o STF jogou muito bem, foi muito bom para todos nós, e agora nós vamos trabalhar aqui esses marcos aqui que foram apresentados. Então, primeiro lugar, né, vamos falar da empresa que não ajuizou a sua ação, né? Então, para a empresa que não ajuizou a sua ação, só diminuir aqui rapidinho minha tela. Para a empresa que não ajuizou a sua ação, e até 15/3/2017, nós vimos, né, no parecer que não haveria, então, necessidade do seu ajuizamento. E aí, um ponto de celeuma, né? Então, a primeira dúvida que está atormentando quem não ajuizou suas ações é assim: eu preciso retificar minhas obrigações acessórias, basicamente, o EFD Contribuições e a DCTF, mês a mês, a partir de, vou colocar aqui abril de 2017, né? A partir de abril de 2017, para poder recuperar os valores que eu recolhi a maior
com a inclusão do ICMS na base do PiscoFins? Este é o primeiro ponto. Vou ou não precisar retificar? Outro ponto, a Receita Federal, ela vai trazer alguma manifestação corroborando, né, confirmando o parecer da Procuradoria e trazendo luz para essa operacionalização, por exemplo, esclarecendo se há ou não necessidade de retificar essas obrigações acessórias, especialmente o EFD Contribuições e a DCTF. Então, nós temos esses pontos de dúvidas. A decisão do Supremo, ela é claríssima, o parecer também é claríssimo sobre a desnecessidade do ajuizamento de ação judicial para quem não ajuizou. O único ponto é que está limitado, você não vai poder recuperar 5 anos, mas sim apenas a partir de 16/3/2017. Então, ele colocou uma trava temporal. E aí, o que os contribuintes que estão na dúvida estão fazendo? E é isso que a gente tem visto no mercado. Ou ele parte para retificar as obrigações, mas ninguém gosta de retificar suas obrigações mês a mês, porque cada vez que você retifica, você abre o prazo de mais 5 anos de fiscalização, e você pode ter o problema de erro na imputação de informações. Então, eles não querem por isso, mas alguns estão indo para este caminho. Outros que não querem ir para este caminho estão constituindo integralmente o crédito dentro de suas escritas fiscais e se apropriando do crédito a partir deste momento. E uma boa parte, né, e a experiência tem nos mostrado aqui no dia a dia, que é a maioria das empresas, tem, mesmo com o parecer e mesmo após a decisão do Supremo, ajuizado a ação. Por que ela ajuiza a ação? Porque essa ação hoje ajuizada, ela vai durar até, aí é uma estimativa, né, não é uma certeza, mas ela vai durar em torno de 8 meses, 9 meses, porque essa ação ela não vai tramitar nas instâncias superiores e deve transitar em julgado após a sentença de primeira instância. Assim ocorrendo, como o crédito foi reconhecido por decisão judicial, não haveria, assim, a necessidade de retificação da EFD Contribuições e das DCTFs. E a empresa também já poderia, com base em própria decisão liminar, que sai em 2, 3 dias após o ajuizamento da ação, excluir daqui para frente o ICMS da base do PiscoFins. Então, é isso que está acontecendo. Então, muitos contribuintes que não ajuizaram a ação estão paralisados, estamos falando, né, daqueles que não ajuizaram, uns pensando em constituir integralmente, outros pensando se vão retificar as obrigações, outros aguardando uma decisão que a gente não sabe se vem alguma manifestação da Receita Federal trazendo os esclarecimentos necessários, e outros ajuizando já suas ações e tomando ali suas providências do dia a dia. Então, esses pontos que colocamos até aqui foram todos relacionados às empresas que ainda não ajuizaram as suas ações. E, Eduardo, vamos falar agora desse segundo... Oi? Só uma pergunta que a Márcia Bernardo colocou aqui, aproveitar, claro. Acho que é sobre isso, né? Ela colocou até se essa decisão já é válida, você esclareceu que sim, né? E ela questiona aqui se haveria necessidade de eu entendi que é para um aproveitamento administrativo, se haveria necessidade de uma consulta à Secretaria da Receita Federal. Uma consulta para o aproveitamento. Sim. Não há, né? Não vejo que há necessidade, tá? Porque, Márcia, o parecer da Procuradoria ele é muito claro mesmo, né? Depois o Celso vai disponibilizar o material, né? Nos itens 14 e 15, ele não deixa nenhuma dúvida de que a empresa pode seguir independentemente de consulta. A consulta pode até ser considerada ineficaz, tá? Então, de repente, você contrata alguém para fazer a consulta, que é
é um instrumento técnico, muito técnico a consulta, ela tem que ser bem formulada, e não vejo necessidade, né? Não vejo razão para a elaboração da consulta. Eu acho que dá para partir para a tomada administrativa. Qual que é os senões são esses? Aí vamos dizer assim, né? Ah, mas qual vai ser a consequência se meu crédito for glosado, né? O CARF depois, porque aí depois vai ter o processo administrativo de defesa que vai até o CARF, né? Mas o CARF não é obrigado a seguir a orientação do Supremo também? Ele é obrigado a seguir a orientação do Supremo, ele é obrigado também a seguir a orientação que está no parecer da Procuradoria. Qual é a dúvida que remanesce? Sendo glosado, pode ser que a empresa, e é muito comum, ela sofra também um auto de infração com uma multa de 50%, que é uma multa isolada, chamada de multa isolada. Está lá no último parágrafo do artigo 74 da Lei 9.430, essa multa, né? Está sendo discutida, inclusive, no Supremo, a constitucionalidade dessa multa. Mas qual que é a dúvida? Pode ser que o STF fale, olha, você não retificou as obrigações e tomou os créditos. Aí ele, olha, não tem problema, vou reconsiderar a glosa do crédito, mas como vai ficar essa multa? Será que ela continua porque você não cumpriu uma obrigação formal? Essa é a nossa dúvida, né? Então, quando a gente começa a colocar esses pontos para o empresário, eles acabam partindo para ação judicial. E são pontos, assim, muito pontuais, né? Não existe aqui, ninguém está aqui inventando a roda. A gente está trazendo os pontos efetivos de incerteza. Eu, no lugar, né, se eu estivesse na cadeira do empresário, e a gente fala com os empresários o dia inteiro, todo dia, né, e fosse meu perfil ultra conservador, eu ajuizaria a ação, mas também eu posso não ajuizar a ação e constituir o crédito integralmente sem precisar retificar as obrigações, e vamos ver o que acontece. Defesa há em qualquer circunstância, né? Grandes argumentos para se defender existem em qualquer circunstância. Nesse caso, né, Eduardo, como pensando que a empresa está querendo evitar ingressar com uma ação, buscar esse amparo judicial, né? Se ele seguir o procedimento administrativo, o adequado é seguir a normativa, fazer todas as retificadoras. Isso daria mais segurança, porque ela vai demonstrar a origem, né, desse crédito. Ele vai constituir o crédito com a demonstração mês a mês. Né? Essa ideia de você gerar, no movimento atual, trazer esse crédito, você não mostra a origem disso. Né? É difícil até para a Receita entender se ele é adequado ou não. Então, para fazer uma homologação de um crédito desse, fica meio estranho, né? Porque você não está demonstrando de onde surgiram os números, né? Então é mais fácil para a Receita glosar e você depois demonstrar que realmente aquele direito ele é existente, né? Vai demonstrar a origem do direito, né? Então acho que por aí acaba sendo mais complicado realmente. Aquilo que parece ser simples acaba se tornando mais oneroso realmente para a empresa, né? Que é o tentar essa geração, gerar esse crédito no movimento atual, né? Assim, a Receita Federal, ela está com os olhos voltados para essa situação, né? Tanto que ela publicou, antes da decisão do Supremo, né, que montaria, né, constituiria um grupo de trabalho só para cuidar deste tema, então só para fiscalizar as compensações, porque aconteceu de tudo. Empresa que tomou crédito antes do trânsito em julgado, empresa que tomou crédito sem ajuizar a sua ação. Então aconteceu de tudo que se pode imaginar, né, nesse cenário aconteceu. Então é aí que tem que se tomar os cuidados necessários. O que o Celso fala corroboro, né, eu confirmo totalmente. Existem chances de defesa para quem não retificar as obrigações e constituir o crédito integralmente, mas você vai poder ter o dissabor, você vai ter que se defender, a defesa tem que ser técnica, você vai ter que contratar escritório de advocacia,
tudo isso, né, tem que ser considerado, né? Tem mais uma pergunta aqui do Roberto Seixas, né? Isso mesmo. Você quer ler aí? Fica à vontade, Celso. Tá. Que acabou aparecendo, daqui a pouco eu volto para a apresentação aqui, mas vamos falar primeiro. Deixa eu só dar uma lida. Então, Zé Carlos, eu vou segurar um pouco a sua pergunta, porque eu acredito que o Eduardo, ele vai, na hora que ele fechar o outro ponto, que é das empresas que ingressaram com a ação, a gente vai tratar desse assunto, Eduardo, que ele fala do ICMS nas devoluções de vendas, né? O reflexo do cálculo, né? Sim, sim. Nós vamos chegar lá, sim. Aqui, bem, então, pode continuar, a gente retoma do José Carlos. Legal, vamos lá. Ó, aí um outro ponto, né, que nos parece importante abordar aqui é este ponto relacionado, bom, vamos lá, né? Você empresário, ou você advogado, ou você contador que tem seu cliente que ajuizou a ação até 15/3/2017. Eu tenho dito, né? Você, se não tomou crédito antes do trânsito em julgado da sua ação, né, com relação ao passado, você durma absolutamente tranquilo, porque o STF disse o seguinte: quem ajuizou a ação até essa data pode recuperar o que pagou nos últimos 5 anos, né? Então, ou seja, retroagir. Vamos pensar quem ajuizou em março de 17. Retroagirá a março de 12, e se a ação transitar em julgado agora, em junho de 2021, terá um crédito para recuperar de março de 12 a junho de 2021. Então, isso é importante saber. Em qualquer pleito tributário, né, quando você ajuiza a sua ação, você já trava os 5 anos anteriores, né, ao ajuizamento da ação, o período de recuperação. Então, vocês imaginam, né, uma empresa, e nós temos casos aqui no escritório nesses termos, que ajuizou sua ação em 2007, 2008, 2009, 2010, né? Quem ajuizou em 2010 está recuperando desde 2005. Então, isso é bastante relevante, né? E agora, mais ainda, né? Porque o STF, ele modulou os efeitos de decisão tributária, ele tinha modulado pouquíssimas vezes, mas agora, durante a pandemia, que ele julgou massivamente temas de natureza tributária, só durante a pandemia aí ele, acho que 11 vezes ele modulou efeitos de decisão, né? Então, isso demonstra, assim, que uma gestão tributária, né, ela tem que observar para essas oportunidades e ajuizar as suas ações desde que isso não a coloque em nenhum risco. Fato que quem ajuizou até 15/3 poderá recuperar o que pagou indevidamente nos 5 anos. Quem tem a sua ação ainda em andamento ainda não pode recuperar os valores relacionados aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, porque existe essa trava do artigo 170A do Código Tributário Nacional, que impede que antes do trânsito em julgado você já recupere ali o que você pagou indevidamente nos 5 anos anteriores, tá? Agora nós vamos para uma terceira situação, que é para quem ajuizou a ação depois do dia 16/3/2017, a partir de 16/3/2017. Nesse caso, vamos pensar, né? A empresa ajuizou a ação em julho de 17. Aí a ação está ainda em andamento e transita em julgado agora em julho de 21. Ela vai poder retroagir apenas até 16/3/17, né? Outro exemplo, né? Uma empresa que ajuizou a ação no ano passado, dezembro de 2020. A mesma coisa, ela vai retroagir neste tema, né? Exclusão do ICMS da base de PiscoFins, até o dia 16/3/2017. Não poderá, em hipótese alguma, recuperar os valores
pagos a maior anteriores a 16/3 de 2017. Então, feito esse recorte, vamos para mais uma situação hipotética que diz respeito aqui a 2 pontos, né? Vamos pensar assim: e se eu tenho uma medida liminar ou uma sentença que diz que o ICMS a ser excluído é o creditado, né? Aí, se a sua ação ainda estiver em andamento, o juiz ele vai adequar a decisão para que siga os parâmetros determinados pelo Supremo, que diz que o ICMS que tem que ser excluído é o ICMS destacado e não o creditado. Então, este é um ponto. E o aproveitamento, né, que eu coloquei aí, né, dos créditos sem o ajuizamento de ação, que foi o que nós já conversamos agora, né, Celso, um pouquinho, mas aí depois a gente vai trocando ideias aí sobre outras dúvidas que venham a surgir. E aqui, como esse material vai ser disponibilizado para vocês, nós fizemos um quadrinho, né, então, colocando aqui, né, a circunstância número 1, ação ajuizada até 15/3, já transitadas em julgado. Durma tranquilo, você fez gestão tributária, você foi rápido, então você não tem com que se preocupar, né, com relação ao que você já tomou de crédito, apenas torça para que, né, as compensações não sejam fiscalizadas e, se forem, sejam devidamente homologadas, porque a cada compensação realizada, abre-se o prazo para que a Receita Federal faça a fiscalização, homologue ou glose esses créditos que foram objetos de compensação. Ações ajuizadas até 15/3, não transitadas em julgado. Tranquilo também, nada a fazer a não ser aguardar necessariamente o trânsito em julgado da sua ação, né? Existe a possibilidade de se pleitear, né, que a necessidade do trânsito em julgado, né, seja realizada uma interpretação e reduza, né, os efeitos desse dispositivo do Código Tributário Nacional, e faz todo sentido, porque a decisão a gente já sabe qual vai ser o desfecho dela. Por que eu não me aproveito agora do que eu paguei indevidamente nos últimos 5 anos? Sobre isso, né, o Celso sabe, eu acabei escrevendo um livro, né, e a gente tem tentado mudar esse cenário no Poder Judiciário, porque não faz sentido eu ter que aguardar o trânsito em julgado da minha decisão, e quem não foi tão cauteloso, né, não correu e ajuizou a sua ação lá atrás, já tem a possibilidade de fazer as compensações, e eu que ajuizei lá atrás por cautela, eu ainda não tenho esse direito. Isso realmente não faz sentido, é um dos fundamentos do livro, mas é uma coisa que a gente vai tentar mudar, né? Mudar essa interpretação do Superior Tribunal de Justiça, e já está agendada, inclusive, uma ida até lá para entregar um livro, né, para cada ministro, né? E quem sabe eles leem e a gente consiga mudar esse cenário aí. Ações ajuizadas a partir do dia 16/3 de 2017. Aquilo que nós falamos, se a ação estiver em andamento, tem que continuar até o trânsito em julgado, e o que recuperar, né, independentemente da data que você ajuizou a partir de 16/3 de 2017, a sua recuperação estará limitada até essa data, 16/3. E quem não ajuizou a ação, é tudo aquilo que nós já conversamos bastante aqui. Então, sobre esses pontos, Celso, da exclusão do ICMS da base do PiscoFins, eram esses os pontos principais que tinham que colocar. Depois eu queria só mais 10 minutos para falar de algumas questões muito importantes que passam a ser muito importantes após essa decisão. Não são as tais das teses decorrentes dessa tese, não é disso que a gente vai falar, mas de alguns temas que têm reflexo direto em decorrência dessa decisão, né, que vai gerar para muitas empresas um crédito muito relevante, um ativo tributário importante para a apropriação. Então, eu fico aqui para falarmos sobre o que conversamos até agora, e aí, na sequência, a gente pode seguir para esses temas. Então, eu vou trazer aqui a pergunta do José Carlos, que ele colocou o seguinte: considerando que deve ser excluído o ICMS destacado na venda, e que não se tratou das compras, o ICMS das devoluções de vendas.
terá reflexo no cálculo? Então, aqui, Então, na entendi que... minha... Então, o ICMS, olha, é porque assim, né? Se o ICMS, se a compra, as devoluções das compras, né? Isso vai ter um reflexo. Primeiro que vai ter que haver um estorno, né? E eu imagino, eu tenho que o cálculo ele tem que considerar essas devoluções, tá, José Luiz? Eu acho que é importante, inclusive, né? Por isso que esse cálculo ele é a parte mais delicada, né? Porque é, você tem que as premissas do cálculo têm que ser bem estabelecidas. Por que eu digo isso? Né? Porque às vezes sua empresa tem um crédito de 10 milhões de reais. Considerei as devoluções ou não considerei as devoluções, né? Esse ICMS que foi destacado, né? Eu não sobre ele eu acabei que, né? Eu não deveria também pagar o PIS e COFINS sobre ele, né? Porque trata-se de uma venda onde houve devolução. Então isso tem que ser retirado do cálculo na minha visão. Essas premissas têm que ser bem estabelecidas e às vezes até a gente acaba fazendo aqui 2, 3 cálculos diferentes, às vezes numa situação de 10 milhões, nós temos uma premissa, pela premissa número 1 dá 10 milhões, pela 2 dá 9.600, pela 3, 9.400. A depender, né, do debate que tenhamos com a empresa, da forma das escriturações, etc., a gente vai sempre até sugerir que ela faça a apropriação pelo cálculo até mais conservador para evitar qualquer problema, porque se você tem uma ação judicial que transitou em julgado, cujo crédito foi habilitado e as compensações realizadas, o único ponto que a Receita Federal pode contestar é o cálculo. Então, o cálculo é um ponto muito sensível dessa discussão e tem que ser feito aí da melhor forma possível. Eduardo, uma outra pergunta que me mandaram aqui é o seguinte: uma empresa que ela já tem lá o trânsito em julgado e ela começou a se aproveitar dos créditos. Só que ela acabou seguindo a instrução normativa, a solução COSIT. Ela trabalhou, por uma questão de segurança, ela trabalhou somente, se acreditou somente do destacado. Aliás, do recolhido. Né? Acreditou do recolhido. Agora, ela pode avançar no destacado? Naquela parcela que ela não se aproveitou anteriormente? Sim, ela pode, esse é o direito dela. O que vale a pena verificar é assim, assim, tudo tem que analisar cada caso concreto, mas assim, o que é importante, a habilitação do crédito, né, naquele momento, que esse é um ato após o trânsito em julgado, o fisco não está olhando ali para a regularidade do seu cálculo. Né? Então, se a sua habilitação foi pelo ICMS recolhido, existe a possibilidade de você aditar a habilitação, informando, né, que você está apresentando um novo cálculo, né, com base no destacado, porque essa foi a decisão do Supremo e, claro, né, esse é um direito do contribuinte. Essa diferença, a menor, né, porque na verdade ele acabou tomando o crédito a menor quando, né, deveria, e se apropriar do remanescente. Totalmente possível, é o direito do contribuinte, a não ser que, aí é outro ponto interessante, né? Como está a sentença, né? Porque se a sentença que transitou em julgado está falando do ICMS recolhido, aí o tratamento já é outro. Então, tem que analisar as nuances aí de cada peculiaridades de cada caso concreto. Perfeito. E aqui mais duas perguntas, uma do Roberto. Ele coloca o seguinte: o valor principal são de 1.000 e mais 500 de juros. Então, o valor que vai para a habilitação são os 1.500. O que ele vai buscar a habilitação é o valor do crédito original, principal, mais a atualização, mais Selic e juros.
Celso, exatamente, o José, né, que perguntou, né? É o Roberto. Roberto, desculpa, Roberto. Roberto, exatamente isso, né? Porque você tem direito, independentemente de pedir na ação judicial ou não. O fato é que é um indébito tributário e os valores recolhidos a menor, né, que você vai agora recuperar, sobre eles deve incidir a Selic. Né? Então, tem até uma lei que trata disso, é uma lei de 96. Então, você habilita o crédito integral, se é 1.500.000 de juros, 1.500.000. Aí tem a dúvida, né? Eu vou pagar imposto de renda, que é o nosso próximo tema. Eu vou pagar imposto de renda e contribuição social sobre os 500, no exemplo do Roberto, que são os juros? Vou pagar ou não vou pagar? Tem uma outra discussão também. Quando eu pago esse imposto de renda, quando eu reconheço essa receita, né, que é o crédito? Eu reconheço quando? É no trânsito, na habilitação, na compensação, ou lá na frente, um dia, se houver a homologação desse crédito compensado? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí vem isso que é interessante, né? Porque esse crédito é uma receita que a empresa está gerando uma receita que ela vai ter que levar à tributação, né? Que é o que você vai tratar em seguida, né, Eduardo? Agora, tem Exatamente. uma outra pergunta aqui do José Rubens. Ele está perguntando quando que ele pode começar a utilizar a decisão na emissão das notas fiscais. Se ele já pode começar a utilizar a partir de agora, né? Porque não foi publicado, qual será a forma de... ele está perguntando aquilo que a gente comentava ontem, né? Ele está falando da aplicação na nota fiscal, se ele já pode utilizar agora e como é que ele faria o cálculo. Legal que o Rubens está aqui. Eu acho que é o mesmo Rubens que eu conheço. É o próprio. É o próprio. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, meu amigo? Depois eu te mando um relatório atualizado aí, tá? Meu amigo, considerando a decisão do Supremo, né, mais o parecer da Procuradoria, nenhum problema em você, desde já, considerar, né, na apuração, excluir o ICMS nas apurações, né? O que a gente está verificando aqui sob o ponto de vista fiscal é como ficaria, né, a questão das emissões de notas fiscais, né? E eu até me comprometi, Rubens, até com um time nosso de consultoria para fazer um paper aqui, disponibilizar para as empresas, né? Claro que sempre a intenção não é esgotar o tema, né, mas colocar uma posição fundamentada sobre o tema, porque é muito fiscal, né, muito ligado à área fiscal, mas a gente vai fazer isso, nós vamos disponibilizar para 2 outras entidades e disponibilizaremos também para que o Cianfesp coloque isso a título de mera opinião, né? Não queremos ter a intenção aqui de cravar aí algum entendimento, mas é isso. Que é aquilo que a gente estava comentando ontem, né, Eduardo? A gente sabe que a nota fiscal ela vai ser a origem depois de todo o registro contábil que vai gerar os SPEDs da vida, né? E se a gente lança a nota com XML, com a fórmula anterior, depois ele vai conflitar com o SPED que vai ser lançado mais à frente, já com os dados readequados ou ajustados, né? Então a nota não vai bater depois com o SPED, né? Isso, é uma questão contábil e fiscal, né, que a gente precisa entender melhor, né? Exatamente. E o STF e a Receita Federal, né, com a inteligência e a tecnologia, ela nos pega exatamente neste ponto, né, que é o ponto quando ela cruza essas informações entre as obrigações acessórias e vê alguma divergência, né? E aí a Marta ela coloca se essa exclusão já pode ser utilizada na competência júnior, ou é necessário que a empresa ajuize primeiro a ação? Eu entendo que sim, né? Porque como a empresa também está autorizada a aproveitar tudo aquilo que ela pagou indevidamente desde o dia 16/3/17, ela pode tranquilamente fazer a partir dessa competência. Porque se esse dinheiro não entrar agora,
ele entrará depois. Então, assim, para mim, a questão temporal não vai mudar absolutamente nada. Não é isso que trará problemas para a empresa, né? Tem empresa que está falando, eu vou me aproveitar proporcionalmente. Por quê? Porque o julgamento foi dia 13, a ata de julgamento publicada dia 14 de maio, e tem empresa que vai se aproveitar proporcionalmente. Tudo bem, não está errado. Para mim, que sou absolutamente conservador, é um exagero, né? Mas está tudo bem. Não acho que é isso que trará algum problema aí na apuração, ou que ensejará algum questionamento da Receita Federal. Aí, eu só vou fazer um complemento, Eduardo, que a Marta é nossa diretora. Então, só para reforçar, ela tem essa informação, né? E vou reforçar aqui para os nossos associados. O Cianfesp ele obteve uma liminar o ano passado e agora, recentemente, nós obtivemos uma sentença favorável, estamos aguardando aí o trânsito em julgado, né? Então, o Cianfesp tem uma decisão que vai atender aí os seus associados. Então, as empresas que quiserem ter uma segurança maior, para não lançar isso de forma administrativa, elas podem entrar em contato com o Cianfesp. Eu vou deixar aqui no chat o e-mail do Sérgio, onde vocês podem pedir essa liminar e a sentença, né, Eduardo? Aí, no nosso caso, como nossa ação foi mais recente, nós vamos conseguir nos aproveitar de março de 2017 para cá, né? Então, quer que eu continue, Celso, ou vamos bater mais um papo aqui? Continuo com a apresentação ou a gente bate mais um papo? Deixa eu só colocar aqui mais uma pergunta do Roberto, que ele falou, faltou a conclusão da pergunta anterior. A dúvida é, incidirá juros sobre juros após a habilitação do crédito? Roberto, eu posso te pedir um favor? Você poderia fazer a pergunta direta? Porque, de repente, eu perdi aqui na leitura, acabei perdendo um pouco, né? E aí perdi muitas vezes o sentido do teu questionamento. Se você quiser, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta direta, por favor. Roberto? Eduardo, eu vou tentar aqui resgatar a pergunta dele, a gente vê o que faltou aqui. Tá. O Roberto Seixas, ele fez uma pergunta também, Celso. Cliquei no lugar errado, mas é uma pergunta... Ah, tá, que é o Roberto Lorenzetti, tá? Legal. Então, tá bom. É que tinha uma pergunta também sobre as compras, né, as entradas. Que é o José Carlos também perguntou, né? Então, ele perguntou na anterior sobre a questão que ele vai habilitar o crédito dos 1.000 mais os juros de 500. Então, ele vai habilitar o crédito de 1.500. E aí ele traz o seguinte, onde que ficou eu vou ler a pergunta como estava. Olha. Considerando que o pedido de habilitação do crédito na data X seja composta de 1.000 do principal, mais 500 de juros, totalizando 1.500, e que o crédito seja habilitado na data Y, os juros após a habilitação será sobre 1.500? Não, eu acho que aí sim você está, né, numa situação de juros sobre juros, né? Acho que você aplica a Selic acumulada total sobre o principal, né? Você aplica... É isso que eu entendo, né? Senão você vai estar aplicando Selic sobre Selic, né? Aí eu não sei, aí até um ponto, né? Sejamos conservadores nessas interpretações, né, para que nós não tenhamos os nossos cálculos aí eventualmente contestados pela Receita Federal. E aí acontece muito, né, nas empresas, né? Ganhou e não levou por causa de detalhe, né? Porque se você eventualmente for autuado, ter seu crédito glosado, vai ter multa punitiva aplicada em face
desses equívocos, né, mínimos, que aí eventualmente vale a não considerar. Eu sei que empresas maiores, né, a diferença que faz qualquer movimento no cálculo ali pode ser uma diferença representativa de milhões de reais, né? Mas ainda assim, eu partiria sempre para uma interpretação sempre mais conservadora. Eu vou abrir aqui a apresentação, tá bom? Para nós, Excelente. acho que 10 minutos a gente finaliza. Não, fica tranquilo, então. Ó, todas as empresas que ajuizaram essa ação tributária ou discutem no judiciário outros temas tributários, elas são obrigadas a reconhecer essa receita, esse crédito após o reconhecimento dele pelo Poder Judiciário. Então, ela reconhece esse crédito como uma receita tributável, né, a título de imposto de renda e contribuição social. O que nós estamos a trazer neste momento? A não incidência desse RPJ e dessa contribuição social não incidir sobre a taxa Selic, né? Então, no exemplo que nós tratamos agora, do Roberto, falávamos assim, temos R$ 1 milhão de crédito e 500 de Selic, né? Então, temos 1 milhão e 500 de crédito. O que é essa discussão? Para que você não pague imposto de renda e contribuição social sobre os 500, sobre a taxa Selic. Discussão tributária madura, está no STF aguardando julgamento, entrará em pauta a qualquer momento. Por isso que vale discutir este tema via mandado de segurança para que a empresa não tenha nenhum risco, né? Por uma razão simples, né? A fundamentação principal. A Selic ela é composta de juros e correção monetária. Juros, natureza indenizatória. Correção monetária é a recomposição do valor da moeda. Então, sobre isso não gera um acréscimo patrimonial efetivo, porque um tem natureza de indenização e o outro recomposição, né? Então, não deveria. E o Supremo, né, aí é muito importante. Há 2 meses atrás, julgando um caso de condenação trabalhista, ele decidiu que não incide sobre os valores, não incidiria, né, sobre os juros imposto de renda. E os fundamentos são os mesmos dessa tese. Então, em que pese lá ter sido julgado uma situação de pessoa física, o STF não deve, ele deve, né, o contribuinte tem grandes chances de êxito nesse tema. Então, vamos pensar aqui numa empresa que tem 10 milhões de crédito, né? Ela vai ter que pagar, claro, o cálculo não é esse, tem alguma dedução, mas basicamente aí, pelo menos 30, se ela for de lucro real, né? E os valores totais aí de R$ 1 milhão, e ela for lucro real, em torno de 30% desses valores estarão comprometidos pelo imposto de renda e CSL. Se você é uma empresa de lucro presumido, né, aí a incidência, né, do imposto de renda e da contribuição social não é sobre o valor total, mas só sobre a Selic, tá? É só sobre os juros, né? Então, existe essa previsão legal dentro de uma instrução normativa. Então, recomendação, né? Que essa ação seja ajuizada o quanto antes, porque ela tem reflexos muito relevantes dentro do cálculo. Aqui, eu vou só uns slides aqui, decisão, né? Uma decisão de São Paulo, né? Deixando bem claro, né? Determinando que a Receita Federal se abstenha de exigir imposto de renda e CSL correspondentes à Selic nas restituições dos indébitos tributários, que é o caso, e pronto, né? Então, com relação a isso, atentemo-nos para isso, né? De que existe esse caminho aí, Celso, que é bastante relevante, né? Tendo o Cianfesp uma ação judicial sobre este tema, de repente essa outra também pode ser algo importante aí para o sindicato. Outra coisa que se discute é a questão do momento, né? Em que momento tem que pagar o imposto de renda e a contribuição social? Em que momento eu reconheço esse crédito, né, e tributo? A Receita Federal vai dizer que é a partir do trânsito em julgado.
não faz sentido, né, na nossa visão, porque no trânsito e julgado você ainda você tem a certeza, mas você não tem a liquidez ainda do crédito, não está ali determinado o quanto, né? Então, não é este o momento, né? Há um segundo debate, olha, no momento que eu faço o reconhecimento contábil, né? Para mim também não é este ainda o momento. Para outros, no momento da decisão, né, relacionado à habilitação do crédito. Então, quando a Receita Federal defere a habilitação do crédito, né, que aí já seria um terceiro momento. O que a maioria das empresas estão fazendo, né? Pagando no momento da compensação. Então, no momento que ela compensa, ela paga o imposto de renda e a contribuição social. E tem um quinto momento, né? Então, vamos pensar, a empresa que está com problema de fluxo de caixa. Quando você compensa, a sua certeza e liquidez com relação ao crédito, ela existe. Só que você não tem certeza e liquidez com relação ao quanto. Porque você não sabe se você fez o cálculo absolutamente correto. Então, você acha que tem 1 milhão. Você fez o cálculo interno, seu contador externo fez, sua auditoria fez, o escritório tributário deu pitaco, você contratou uma Big Four que também fez, só que você nunca vai ter certeza de qual que é se está correto. Às vezes vai dar uma diferença de 10%, você não sabe se está efetivamente correto. Você só vai saber quando a Receita Federal homologar o crédito. E ela tem 5 anos para homologar, após a compensação. E aí, o judiciário começou a se movimentar neste sentido. Várias são as decisões. Então, você que está com problema de fluxo de caixa, não quer pagar neste momento imposto de renda e contribuição social, você pode lançar mão de uma medida judicial para que estes valores sejam reconhecidos apenas após a homologação da compensação. Então, você compensa, não é esse ainda o momento, é na homologação. Várias decisões em São Paulo, quando eu falo São Paulo, eu falo Estado de São Paulo, porque o tribunal que julga qualquer questão, ele julga Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né, em âmbito federal. Então, quando eu falo de São Paulo, eu falo de São Paulo, Estado de São Paulo. O tribunal local tem vários precedentes favoráveis. Eu vou trazer um deles, né? Dizendo aqui, né? Só a parte em destaque, pessoal. A sentença declara o direito à compensação. Quando ao declarar, já define seu montante, mas a decisão ela não define o montante. Então, ela chega aqui ao final e define assim. O último parágrafo aí, tá? Número 10. No caso, por falta de liquidez, né, por eu não ter certeza do quantum do meu crédito, a caracterização da disponibilidade jurídica ou econômica da renda, que são que é o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social, só ocorrerá no momento da homologação da compensação. Outro caso em que é mandatório, né, o ajuizamento de ação. Né, se você... Porque tem gente que está no fluxo de caixa já. Eu vou pagar, eu já vou reconhecer isso agora, já vou fazer o pagamento no momento da compensação e praticamente resolvido estão os meus problemas. Né? Mas tem muita empresa que está tomando a decisão de postergar o reconhecimento dessa receita para fins de pagamento de imposto de renda e contribuição social. Aqui é mais uma decisão favorável, né? Então, dizendo que apenas com a homologação do pedido de compensação é que se pode falar em crédito líquido recuperado, né? A partir de quando efetivamente ocorre, né? Então, o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social. Então, falamos da não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre taxa Selic, falamos do momento em que se deve pagar, né? Ambos os casos há necessidade de ajuizamento de ação, né? Para que você tenha seu direito reconhecido no judiciário. E tem uma questão de compensação cruzada. Quando, né, quando nós ouvirmos falar em compensação cruzada, nós estamos dizendo da possibilidade de compensar contribuição previdenciária com os chamados tributos administrados pela Receita Federal. Então, contribuição previdenciária versus PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPI, ponto, etc. Acontece, né, que
por lei, você só pode compensar o crédito que foi constituído após a obrigatoriedade de a empresa, né, estar submetida ao E-Social, e o débito também da mesma época. Então, se é débito e crédito pós-E-Social, então eu posso compensar contribuição previdenciária com PiscoFins, por exemplo, né? Mas existem decisões que dizem assim: olha, eu estou obrigado aqui ao E-Social desde junho de 19, por exemplo, e minha ação transitou em julgado em setembro de 19. Né? E o que se considera? Que o meu crédito, ele data de setembro de 19, ainda que ele tenha sido gerado em meses anteriores ao E-Social ou meses anteriores. Por quê? Porque é só ali que eu tenho a certeza absoluta do meu crédito. Então, a questão de ter a certeza e a liquidez. A questão da certeza, eu só tenho naquele momento. E se naquele momento eu já estava sujeito e cumprindo o E-Social, entregando, né, essa obrigação acessória também, eu poderia, por isso, utilizar do meu crédito PiscoFins e compensar com minha contribuição previdenciária. Por que empresas passaram a lançar mão disso? Elas passaram a lançar mão disso porque em algumas situações o crédito dela é tão alto que ela não vai conseguir dar vazão a ele nos próximos 5 anos. Então, ela lança mão disso, ou ela quer também se creditar rapidamente, ela não quer ficar aguardando 4 anos aí para tomar todo o crédito, né? Tem empresa que o crédito é tão alto que ela vai ficar tomando crédito por 5 anos e ainda vai sobrar um pouquinho, né? E dá para tratar desse pouquinho também, né? E tem empresa que prefere realizar o seu ativo imediatamente, então lança mão desse tipo de situação. Então, decisões aqui favoráveis a isso que eu estou falando, e um precedente, o STJ, Celso, em determinado momento ele disse: qual é a lei que se aplica para a compensação tributária? É a lei ou a regra, e aí quando eu falo lei, eu não estou dizendo só lei em sentido estrito, estou dizendo aquilo que foi estabelecido pelo Poder Judiciário também é uma lei, né? Entre aspas, não a lei que venha do Legislativo, mas é uma regra cogente que as partes devem cumprir, então, vigente ou em vigor no momento da compensação. Então, se no momento da compensação eu estou sujeito ao E-Social e meu caso transitou em julgado naquele momento, no momento em que eu já estava também sujeito ao E-Social, existe uma interpretação que passa, então, a admitir a compensação cruzada. Bom, meu amigo, Celso, é isso, pessoal. Eu fico aqui à disposição de vocês para nós trocarmos uma ideia. Já estamos aqui falando há 1h10, para não cansá-los também e liberá-los aí para que eu vou descompartilhar aqui. E o Celso vai disponibilizar, né, Celso, para todos depois a apresentação. Bom, agora que eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer Muito obrigado mais uma vez. Pode sim, Rubens. Muito obrigado mais uma vez ao Cianfesp aí pela oportunidade. Mas ele falou que pode falar, meu amigo. Cruzado. Mas como fazer? Oi. Rubens, só deixa eu resgatar uma pergunta que estava aqui. Tá. A Marta, Eduardo, ela perguntou o seguinte: ela já pode se utilizar, fazendo a exclusão do ICMS já para esse mês de junho, dos cálculos dela, cálculo do PIS, da COFINS, ela já pode excluir o ICMS já a partir de agora? Isso, para mim, na minha forma de enxergar, Marta, já que você poderá também recuperar o passado, não vejo nenhum problema, né? Você já, na próxima apuração do PiscoFins, se retirar o ICMS da base, né? E fazer o seu pagamento sem esse valor. Até porque a gente sabe, né, que esses valores eles podem ser muito relevantes dentro de algumas empresas, né? Nós temos situações aí que, quando você exclui o ICMS da base, você tem casos aqui de situação de 150 mil a menor, né, a menos, né, a pagar de PiscoFins, né? Então, é bastante relevante. Tem casos que são 5, 10 mil reais, mas 5, 10 mil reais, né, não existe falar que é pouco ou muito, né, porque é a realidade de cada empresa, claro. Acho que o Rubens, né? Quer fazer uma pergunta, Rubens? Eu posso falar?
Pode, meu amigo. Acho que é mais fácil. Nós temos uma ação já homologado, inclusive, um crédito, né? E isso já há muito tempo que nós entramos, desde 2004. Aí foi homologado agora em agosto de 2019. De lá para cá, nós estamos compensando, né? Normalmente com os créditos de PIS e COFINS. Por quê? Com o INSS a gente tinha dúvida e também não tinha campo no E-Social para fazer isso. Como agora já existe campo para compensar, essa compensação com o INSS seria devida, mesmo esses créditos sendo lá de trás, antes do E-Social? Vamos lá. Você está sujeito, o Rubens, quando transitou, são detalhes, né? Quando transitou em julgado a sua ação, e na época que transitou, né? Se foi agosto de 19, você naquele momento já estava obrigado a entregar e já estava entregando o E-Social? Sim. Sim? Então para você se aplicaria, mas não é algo automático, né? Então, você precisará, Rubens, ajuizar uma ação, né, para buscar esse direito à compensação cruzada. Né? E aí tem uma interpretação, tem vários argumentos jurídicos, né? Eu ajuizei, na verdade, aqui, 2 juízes negaram. Isso que eu não entendi. Como que o juiz negou uma coisa que é praticamente líquido e certo de se compensar, né? Então, é porque assim, é líquido e certo, né? A lei fala quando crédito e débito são gerados pós-E-Social, né? No seu caso, ele negou por isso, né? Mas aí tem que analisar, né, toda essa questão argumentativa que foi lançada aí no seu caso concreto, porque o juiz, né, esse é um caso que não existe decisão vinculante com relação a este tema, né? Sim. Então, a gente fica, é um tema que vai ser enfrentado pelos tribunais superiores, haverá em breve decisão vinculante, mas o fato é que hoje não existe, né? Então, fica meio que assim, livre convencimento de cada juiz. É difícil, na prática, nós passarmos, né, clareza sobre isso, né, mas é uma realidade. Eles não estão vinculados a nada, então eles decidem de acordo com o convencimento deles, né? Mas é uma tese forte, tá? Em argumentos, tá, Rubens? É um caso que vocês não tiveram a decisão ainda favorável, mas há uma probabilidade importante de que vocês tenham. É que, na verdade, o juiz que examinou essa matéria aí, ele escreveu uns argumentos totalmente fora dos padrões. Então, a gente está entrando novamente e tentando explicar pessoalmente, ou fazendo uma cartinha lá, anexando para ele ver se ele entende. Ele escreveu umas coisas que não tinha nada a ver. Ele se confundiu todo. Acho que o juiz não deve ser tributarista, sei lá, deve ter alguma dúvida aí. Nós, infelizmente, ainda enfrentamos esse tipo de situação, né? Se o juiz não tem formação tributária, e às vezes também tem outra coisa, né? Às vezes a gente pede uma coisa, o juiz nega, mas julgando outra, né? Então, acontece isso, né? Porque a gente sabe que na prática não é o juiz que escreve todas as decisões dele, né? Muitas vezes ele assina, né, apenas a decisão. Claro que o entendimento é o do juiz, né? Mas essas coisas acontecem realmente. Agora, sobre esse assunto aí, o Estado hoje está cobrando o ICMS sobre o PIS e o COFINS. Não deveria todo mundo junto tentar essa ação para tentar também não tributar? A gente tentou fazer uma ação dessa daí, que é o inverso, em vez de ser o PIS e o COFINS, seria o ICMS sobre o PIS e COFINS, que hoje está sendo cobrado normalmente e ninguém está se falando sobre isso. O juiz também não aceitou esse argumento, porque ele disse que tem uma lei no regulamento do ICMS que autoriza a cobrança do ICMS sobre o PIS e a COFINS. Você já chegou a ver alguma coisa a respeito também? Que seria um assunto super interessante para todo mundo que está aqui, inclusive, né? Para mim, Rubens, sim, tá? Resposta positiva. E para mim faz sentido, né? Há essa possibilidade, tem importantes argumentos e aquela coisa, né? Quanto tempo vai durar, nós não sabemos, mas o ajuizar a ação
e apostar nisso, né, como uma forma de gestão tributária, eu acho que é bastante importante, né? Então, acho que vale realmente a pena. Assim como a questão do PiscoFins, né? Excluir o PiscoFins da própria base, que é um caso que aguarda julgamento no Supremo, dentre outras tantas discussões aí que são decorrentes da discussão principal, que é essa que estamos a discutir hoje aqui. Tá certo. Eduardo, tem Obrigado. uma pergunta da Jéssica, que ela coloca o seguinte: quanto aos créditos de entrada, o crédito será com redução do ICMS ou continua com crédito com base? Jéssica, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta? Que eu não entendi muito bem. A tua pergunta é se haveria uma redução na tua base de crédito do ICMS? Crédito, né? Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeito, Jéssica. A minha dúvida é questão quanto ao crédito quando for comprar matéria-prima, porque eu vou estar recebendo mercadoria vou ter fornecedor que vai estar me mandando já com essa exclusão do ICMS da base, e pode ser que eu receba também de fornecedor que não esteja ainda trabalhando dessa forma. Para efeito de crédito, existiria alguma regra geral a partir do momento que eu estou vendendo já com essa nova modalidade, as minhas entradas, como ficariam? Ô, Jéssica, eu estou em um grupo de contadores, né, que tem 256 pessoas, né? E hoje foi um dia que esse tema foi discutido ali muito fortemente, né? E eu sou advogado, eu estou lá simplesmente porque há 2 anos atrás, eu proferi uma palestra, montou-se um grupo de WhatsApp e o pessoal fica debatendo lá e eu fico tentando participar na medida do possível também. A decisão do Supremo, né, ela enfrentou especificamente a questão da saída, né? Então, toda a questão argumentativa diz respeito ao conceito de receita, né? E aí vem a dúvida, né? E os meus créditos, né? Eu mantenho integralmente, eu mantenho com o ICMS lá dentro, sem o ICMS, como que eu faço, né? E aí entra-se numa discussão sobre custo de aquisição, porque o crédito nas compras, né, de PiscoFins é sobre custo de aquisição. Na instrução normativa 404, que ela que foi revogada pela 1911 de 2019, quando consolidou a legislação do PIS e da COFINS, ela deixava claro que o ICMS ele compõe o custo de aquisição. Então, isso não entrou em discussão. Mas é questão de justiça, de ser injusto, é questão de coerência ou incoerência. Nós, assim, nossa cabeça de advogado, a gente a gente está olhando assim, olha, o STF julgou a saída. A questão da entrada é outro assunto. Inclusive, a Receita Federal falava, né, que o ICMS compõe o custo de aquisição. Então, na compra, o meu crédito ele continua sendo integral. Eu fico pensando, né, contribuinte, ele se levar essa questão ao judiciário, ele está levando algo, ele está criando um problema para si próprio, porque pode ser que daqui 20 anos concluam que você tem que devolver esses créditos que você tomou, né, porque você considerou o ICMS da compra quando você deveria ter retirado. Só que isso não está em discussão, isso não foi objeto de discussão. Eu acho assim, o contribuinte que eventualmente, por entender ser lógico, tirar daqui para frente da base, ele pode fazer, mas assim, a gente está talvez criando uma celeuma que hoje não existe, e infelizmente, quando consolidou-se a legislação do PiscoFins, aquilo que eles falavam na instrução normativa lá 404, que não era nem RFB, né, era SRF, Secretaria da Receita Federal ainda, eles omitiram, eles nada disseram, mas não disseram o contrário também. Então, eu acho que tem que manter o crédito normalmente e não levar essa discussão ao judiciário. Aí um pitaco também Jéssica, eu entendo que o registro ele deve ser o registro contábil.
Então, o que vai acontecer? Quando você compra a mercadoria, você vai ter lá um fornecedor que ele faz já a exclusão do PIS e COFINS, exclui o ICMS da base do PIS e COFINS. O outro fornecedor, não. O importante é considerar aquilo que chega para você em nota fiscal. O que naturalmente aconteceria, o que eu digo naturalmente, não, matematicamente aconteceria. Se eu tenho um custo menor de PIS e COFINS, essa mercadoria do fornecedor que já dá o tratamento da exclusão, o preço final dele, o custo de aquisição, para você seria um pouco menor. Eu acho que a gente vai usar o mesmo raciocínio da época que entrou o ICMS de importação, produtos importados, ou com componentes importados, que era aquela alíquota de 4%. O que os clientes começaram a fazer? Falou, olha, você paga um ICMS menor. Existe um recálculo no preço final. E aí eles começaram a pedir para a gente o quê? Os descontos. Né? Então, com base na tua pergunta, eu acho que o que você vai fazer de registro de entrada é aquilo que está na tua nota fiscal. Não dá para fazer compensação, porque também, senão, eu entro numa linha de argumentação muito semelhante ao da fazenda. Eu não posso fazer essa compensação dos teus créditos. Né? Então, acho que você se acredita do ICMS do jeito que veio a nota, e o que dá para fazer depois é conversar com o teu fornecedor. Olha, se o teu custo é menor, me dá um desconto aí do preço final, né? Porque você está tendo um aproveitamento melhor aí do recurso tributário. Né? Não sei se eu me fiz claro, ou se eu enrolei mais você, Jéssica. Não, perfeito, muito obrigada. Já deu uma luz. Legal. Mais alguma pergunta? Soreide, Suraquiles, Bugnar, Tadeu, Rubens, doutora Ednei. Então, Eduardo, eu te agradeço muito aí esse tempo, essa 1h30 que nós tivemos aí conversando. Acho que esclareceu uma série de dúvidas que nós tínhamos, até insegurança, que a gente percebe muito, essa insegurança na utilização do crédito. Sim. Muitas vezes a empresa até ingressa com a ação, obtém lá um resultado favorável e fica com receio de tomar o crédito. A gente ouviu isso de algumas empresas, falou, pô, mas será que isso não vai dar nada, não vai me prejudicar em nada? Porque alguns até trouxeram aquelas experiências do passado, que quando você tentava, ia lá no posto, né, na Receita Federal, para tentar habilitar um crédito, junto disso vinha uma fiscalização, né? Então, você tinha uma fiscalização e as pessoas ainda têm esse ranço, né? Então, fico muitas vezes com receio de tomada desse crédito. Só que isso hoje em dia são valores significativos para qualquer empresa, né? Então, eu te agradeço aí essas orientações, acho que nos trouxe um pouco mais de segurança, agradeço todos que estiveram presentes. Essa gravação da palestra do Dr. Eduardo ficará disponível no canal do YouTube do Cianfesp. Então, hoje não mais, mas amanhã nós encaminharemos para os participantes o link do vídeo, para quem queira rever o vídeo, passar para aqueles que acho que é interessante, que tem interesse sobre o tema, e vamos encaminhar também o material que o Dr. Eduardo disponibilizou para a gente na tarde de hoje. Ok? Eduardo, obrigado. Se quiser fazer suas considerações finais. Bom, Celso, obrigado a todos que puderam nos acompanhar aqui até o final. Obrigado a todos os diretores do Cianfesp pelo acolhimento de sempre, pela oportunidade, o Aquiles que está conosco, o Eide, a Marta que já saiu, o Valdereide que está aqui, que ficou com a câmera aberta também, o Edivaldo, etc., né? Todos que puderam também perguntar, participar. Agradeço aí demais ao Cianfesp, ao Celso, ao Sérgio
acolhimento de sempre, meus amigos, e contem sempre conosco. Ficamos aqui à disposição de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e se cuidem aí. Obrigado a todos. Uma ótima tarde. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.